Eu prego o evangelho, certo? Claro que prego. Eu sou evangelista. Ok. Adianta. Claro que adianta. Mas se a pessoa já... Tem 100 pessoas te ouvindo. Sei. Umas foram feitas para ir pro céu, outras para ir pro inferno. O que resolveu? Que 100% de sucesso. Mesmo que alguns vão pro inferno, 100% de sucesso. Tá bom. É claro, porque numa parte Deus manifestou a sua graça, na outra parte Deus manifestou a sua ira. Glorificado seja Deus pela sua ira e pela sua graça. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Mas antes de tudo, se inscreva aí no canal, deixe seu joinha, comente e compartilhe. Estamos aqui hoje com o pastor Rosivaldo, teólogo da nossa igreja, da Eucana Church, né, responsável pelo ensino. Trouxemos aí um tema que é um pouquinho polêmico, principalmente nos dias de hoje, né? Quem é calvinista, quem é arminiano? Eu sou de Jesus. Já vou deixar aqui bem claro isso, né? Agora, por que escolher um dos lados? Por que isso está deixando as pessoas até mesmo angustiadas em saber quem são de quem, né? Mas antes de tudo, preste um pouquinho atenção nesse texto que está em 2 Timóteo 2, 23 ao 26, que diz assim: E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para reconhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presas. Então que fique bem claro que nós estamos aqui para discutir um tema, né? Mas não somos obrigados a escolher de que lado estamos. E eu gostaria de ouvir então o pastor Rosivaldo nessa questão, arminiano ou calvinista? E aí, pastor? Tudo bem, gente? Graça e paz a todos. Essa questão é uma questão muito teológica e bem profunda, né? Quanto à questão dessas chamadas regras de fé. Para muitos, isso é um fator muito importante para a questão até da própria condução da igreja e condução da sua própria fé em Cristo. Porque essas chamadas regras de fé, para muitos, traz um limite da sua fé e a sua condição de salvação. Então, por conta disso, há muito embate em muitos teólogos que defendem a questão do calvinismo, do arminianismo, né? Para a igreja, na minha leitura, eu acho que é importante a igreja ter esse conhecimento, mas não que isso sirva de regra em definitivo para que, não, eu sou calvinista, não, eu sou arminiano, e se não for assim, no céu não vai chegar. Não, a salvação é Cristo. Se eu não aceitar entender que Ele é o único caminho que me leva para o céu, vai ficar arminiano e vai ficar calvinista. E é justamente isso, algumas pessoas defendem, né, tem teses em cima disso, aonde eles condicionam a salvação à escolha Sim. de alguma dessas linhas teológicas. Sim. Porém, linhas teológicas nós temos diversas, nós temos até muitas além dessas, né? Sim. Mas essas parece que são fundamentais, parece que as pessoas estacionam nela e precisa ter uma definição. A soteriologia é algo que nos instrui muito com relação à salvação. Sim. Até que ponto eu posso condicionar a minha salvação a uma dessas duas linhas teológicas? Não é que eu tenho que condicionar, né? Se é que eu posso dizer assim, a minha salvação. Porque assim, a Bíblia diz que a salvação, ela é pela graça, através da fé em Cristo. Ou seja, a salvação é pela fé. Então, se eu não entender como cristão, como um crente em Cristo, que a minha salvação, ela está atrelada ao meu Redentor, ao Cristo que morreu numa cruz e que padeceu no meu lugar e que expiou, né? Fez a sua expiação por mim e fez essa troca, as pessoas estarão fadadas ao fracasso, porque essa condição de salvação e de regras de fé e essas condições teológicas fica muito na questão intelectual. E aí as pessoas se detêm muito na intelectualidade e esquecem do principal, que é Cristo. Exatamente, mas essas duas vertentes, elas nos levam muitas vezes a um julgamento.
ou a um preconceito, né? São duas vertentes simplesmente teológicas, como tantas outras vertentes, como eu disse anteriormente. Sim. Porém, por que as pessoas elas dão tanta ênfase nesse sentido? Porque parece o seguinte, eu devo escolher uma, né? Mas se eu escolho uma, eu sei que na outra há muitas coisas que são importantes e fundamentais. E da mesma forma, a outra. Então, para não andarmos mancos, eu acredito que nós precisamos andar com as duas pernas. Então, acredito que tenha muita coisa arminiana e outras calvinistas que vêm somar ao nosso conhecimento e à nossa proximidade com Deus. Os arminianos e os calvinistas, eles convergem, eles têm duas, na verdade, um conceito em que eles se entendem. Um conceito, que isso é tanto para um que é para outro, que é no caso da depravação herdada. Sim. Por quê? Porque não tem como fugir à regra. O homem, ele já nasce por conta da herança pecaminosa, né? Essa depravação herdada, ou chamado pecado inato, o homem já nasce com essa propensão para o mal, né? Então ele já nasce na tendência para pecar. Então não tem como o arminiano ou o calvinista dizer que arrumar outro caminho. Não, não tem. A Bíblia diz que foi assim, o homem pecou, e por causa do pecado de Adão, gerou-se esse problema para a humanidade. E a humanidade vem carregando o pecado por conta dos pais. Esse pecado inato, aquilo que está em nós, né? Como bem colocou Davi no seu Salmo 51, em pecado concedeu minha mãe. Ele está dizendo que eu nasci assim, com esse problema do pecado. Então, o calvinista e o arminiano os dois chegam a essa compreensão. Mas existem alguns pontos que se divergem na questão teológica, como, por exemplo, o livre-arbítrio. Sim. Para o calvinista, ele fala que Deus agora é soberano. Então ele fala sobre a soberania de Deus. Então, a partir do momento que o homem ele aceita Cristo, Deus agora tem um controle da vida dele. Enquanto os arminianos, não. O homem tem um livre-arbítrio. A decisão de escolha é do homem. É ele que decide, é ele que rege a sua própria vida. Agora, uma coisa bem interessante é que os calvinistas se embasaram nos arminianos para montar um concílio. Sim. E para chamar os arminianos de heréticos. Exato. Né? Exato. Então, quer dizer, se a minha verdade não estiver como premissa, as outras não prestam. Ou seja, quem será que sabe 100% da Bíblia a não ser o Espírito Santo? Exato. É que, infelizmente, por conta dessas duas linhas teológicas, há muita interpretação mal feita em relação ao texto bíblico. E isso causou várias divergências e vários sentidos teológicos. Mas o homem, na sua miserabilidade, ele coloca o coração dele naquilo, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, diante desse engano do próprio homem, ele cria a sua teologia, ele já cria a sua tese, e ele acha e muitos acham que os dois ainda estão errados. Sim, ainda há uma terceira, uma quarta, uma quinta. O que Exato. diria Lutero, então, né, pastor? Já que Lutero, ele tem como a maior regra de fé a Bíblia. Sim. Né? Quer dizer, a Bíblia Sim. pela Bíblia, ou seja, a Bíblia já é uma revelação, já está ali pronta para ser usufruída, e aí de repente outros homens vêm e acham que pode ter uma nova revelação em cima dela. Sim. Então, o que diria Lutero vendo essas duas condições e ele sendo o que definiria, eu acho, hoje, de uma melhor forma? O Lutero deve estar se remoendo no caixão, né? Porque ele que trouxe um marco para a igreja, né? A ideia de Lutero não era nem dividir a igreja. Ele simplesmente contestou a igreja porque que as pessoas não podiam conhecer a Escritura, né? Conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Escritura, a gente conhece a Deus de fato e sabe quem é Ele. Então, diante disso, Lutero deve estar se remoendo no caixão, dizendo, meu Deus, esse povo é tudo maluco, né? Não precisava. Eu acredito que não havia necessidade desses pensamentos. Porque a gente olha para as cartas de Paulo, ali Paulo, a própria carta aos Romanos já é um livro de teologia. Exatamente. Só Romanos, né? Então, mas
aquela história, eu sei, você também sabe, então, mas eu sei mais do que você. Agora, E aí sabe dá esse problema. que Lutero se baseava em um versículo bíblico, né? O justo viverá é isso aí. pela fé. Romanos 1,16. Ponto. É isso aí. Então, se o justo viverá pela fé, o homem, através do perdão de seus pecados, vai ter uma vida justificada, ou seja, a fé vai salvar. E não é a questão arminiana e nem tampouco calvinista. E nós poderíamos entrar até em outras questões nesse sentido, né, pastor? A gente tem o texto bíblico que eu acho que é um grande texto bíblico, que a gente chama na teologia de proto-evangelho, que é Gênesis 3,15, que a gente, dentro de um conceito teológico, chama de graça preveniente. Dali, Cristo, quando disse, olha, a serpente vai ferir o seu calcanhar e você vai pisar na cabeça dela. Jesus, o próprio Deus já definindo o próprio Cristo. Sim. Né? Então, acabou ali. Deus dando a provisão para a salvação do homem. E aí, diante disso, aí muita gente, com erros de pensamento e de conceitos, até mesmo doutrinário, acaba enviesando certos... Mas o homem tem essa habilidade, né? Ou de achar o erro e a medida do erro do outro, ou de definir novos conceitos. Exato. Assim a gente pode ver Testemunha de Jeová, Adventista, Exato. Mórmons, igrejas inclusivas. Cada um desenvolve a sua tese em cima da sua teologia. Mas a teologia eficaz, verdadeira e para sempre é aquela que vem da verdade absoluta. E é a doutrina bíblica. Exato. E queremos dizer, como pastores da Igreja Eucana, ou da Eucana Church que somos, Amém. que nós podemos ser calvinistas e arminiano, mas somando tudo isso, nós convergimos a Cristo. Tudo que aponta para Cristo é o que nós acreditamos.